Hoje teremos os dois jogos mais esperados dessa rodada. O líder Botafogo tem pela frente o seu maior teste desde que o campeonato começou. Você vai entender isso aqui nesse vídeo. E a gente tem também o clássico entre Vasco e Fluminense. O Vasco que não vence o Fluminense há 4 anos, meu irmão. Tem esse tabu. Vamos ver tudo sobre esses jogos e projetar os favoritos, logicamente. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Cara, você se amarra em futebol brasileiro? Aqui nesse canal é onde você vai ter as melhores e maiores informações detalhadas sobre todos os times do país. Cara, você acaba de achar o canal certo. Aqui no Torcedorismo você tem tudo que você precisa saber sobre o futebol brasileiro. Então já se inscreve e deixa sua curtida para começar esse vídeo bem. Essa rodada do Brasileirão começou lá na quarta-feira com 2 jogos. A gente passou por jogos na quinta, jogos ontem na sexta e agora faltam 2 jogos. 8 jogos já se foram, faltam 2 jogos e, cara, são os 2 jogos mais importantes dessa rodada, pelo menos os melhores, né? A gente vai ter o Vasco enfrentando o Fluminense, então é um jogo que mexe com a parte de baixo da tabela no lado do Vasco e a parte alta da tabela no lado do Fluminense, né? Então é um jogaço e lógico que a gente tem o principal jogo da rodada entre Atlético Mineiro e Botafogo, o líder Botafogo, torcida botafoguense deve estar com saudade de ver o seu time jogar. O Botafogo tá de volta e vai enfrentar o Atlético Mineiro hoje no jogo no horário nobre do sábado, né? É o jogo de 4K na televisão, tá? Mas vamos falar primeiro do jogo que vai acontecer às 4 da tarde entre Vasco e Fluminense. E é um jogaço, meu irmão. Isso aqui é uma rivalidade impressionante. Esse jogo, ele envolve muita coisa, né? Ele envolve o Vasco se manter vivo na disputa contra o rebaixamento, já que Bahia venceu nessa rodada. Então ele já botou ali mais 3 pontos para cima do Vasco, então são 8 pontos de diferença para o Vasco. Lógico que o Vasco está com 2 jogos a menos do que o Bahia, né? Então esse é o primeiro deles e o outro é contra o América Mineiro, né? O jogo em que o Vasco tá atrasado, né? Então envolve isso, envolve o Fluminense que pode terminar essa rodada em 3º colocado, né? O Fluminense hoje caiu para 6º com a vitória do Bragantino, vencendo o Vasco, sobe para 3º colocado já. Entra de volta no G4 e fica em 3º colocado. Passa de novo Bragantino, passa Flamengo, passa Grêmio. E, cara, começa a se posicionar bem para pegar uma dessas vagas da Libertadores. Eu não acho que o Fluminense esteja disputando o título, tá? Eu sou tricolor, mas torcedor do Fluminense. Eu sou realista, tá? Eu não acho que o Fluminense esteja disputando o título brasileiro. Eu acho que o Botafogo tá muito na frente do Fluminense. Acho que não tem condições para o Fluminense, nesse momento, pensar em disputa de título, né? Tem que galgar rodada a rodada. Esse jogo vai ser na casa do Botafogo, o Botafogo que emprestou o seu estádio ao Vasco, né? Mas o Vasco queria demais, né? A torcida do Vasco queria fazer mosaico e aí também o Botafogo falou, peraí, cara, tô te alugando, mas essa não é tua casa, tá? Mas permitiu que o Vasco treinasse lá. Isso é muito importante porque o Engenhão conta com grama sintética, então os jogadores do Vasco puderam ali sentir mais ou menos o gramado. A situação do Vasco é dramática, tá? A distância para o primeiro time fora da zona é de 8 pontos, como eu falei. Não pode pensar em nada que não seja vitória nesse jogo, cara. Qualquer coisa diferente disso bota o Vasco numa situação mais difícil ainda, tá? O time tá com o desfalque do zagueiro Medel, né? Que entrou no Vasco e, xerifão ali na zaga. E do Jair, cara, que é o melhor jogador do time do Vasco hoje, na minha opinião, tá? É um grande desfalque. O Peck talvez fique no banco, né? O Rossi deve ser titular nesse jogo. E, cara, os últimos jogos que o Vasco fez, né, nessa rodada, nesse campeonato, né, ele fez 5 pontos em 12 pontos disputados, né, no segundo turno. Então, assim, não é ruim, né, precisa de 50% de aproveitamento, 5 pontos para 12 tá um pouco menos de 50%, mas o Vasco melhorou bastante o seu rendimento, né? Se a gente comparar com o primeiro turno inteiro do Vasco, né? Então é algo a se... É algo que está saltando aos nossos olhos, né? O Vasco melhorou muito com seus reforços, né? Mas a situação, como eu falei para vocês, está cada vez mais complicada, né? Mas, assim, o nível de complicação da situação do Vasco, a melhora não foi o suficiente para salvar o time ainda. Porque o Vasco está tão afundado que precisa melhorar mais, cara. O Vasco precisa melhorar mais para poder se salvar. Eu acho que o Vasco tem condições
de melhorar mais para se salvar. Melhorar mais que eu digo não como rendimento dentro de jogo, né? Como pontuação mesmo, porque o rendimento já melhorou muito. O Vasco é outro time, não tem nem comparação com o time do primeiro turno. Já o Fluminense vive talvez a sua segunda grande fase nessa temporada, né? Teve aquela fase em que meteu 4-1 no Flamengo na final, depois 5-1 no River, aí depois caiu e o Fluminense agora voltou, o time tá voando, tá num excelente momento, né? Todos os jogadores que estavam lesionados voltaram, ou quase todos, né? Tem alguns desfalques para esse jogo, né? Tá com quase todo mundo à disposição. Só o Ganso que tá se recuperando de uma pancada da Libertadores. Eu acho que se esse jogo fosse assim uma final, ele jogaria, mas como o Fluminense já tá visando a semifinal da Libertadores, tá tentando preparar o Ganso melhor. E o Samuel Xavier, esse não está lesionado, esse está suspenso, mas entra o Guga no lugar do Samuel Xavier, é um bom reserva, né? O Guga que veio do Atlético Mineiro no ano passado. Grêmio e Flamengo, como eu falei, já perderam nessa rodada, então o Fluminense chegaria a 41 pontos com a vitória e terminaria, meu Deus do céu, e terminaria essa rodada em terceiro colocado. E como eu já falei pra vocês, cara, não dá pra pensar em título, tá? Ainda não dá pra pensar em título. O retrospecto desse jogo aqui histórico, cara, é um clássico impressionante, um dos maiores jogos do Brasil. Já foram 330 jogos oficiais catalogados entre Vasco e Fluminense. O Vasco leva vantagem, venceu 120 jogos, o Fluminense venceu 110 e foram outros 100 empates. Mas nos últimos 4 jogos, cara, os times se enfrentaram 8 vezes, nos últimos 4 anos, você me desculpe, tá? Nos últimos 4 anos, os times se enfrentaram 8 vezes e foram 4 vitórias do Fluminense e 4 empates. Então, assim, o Vasco não vence há 8 jogos, 4 anos. A última vitória foi no Brasileiro de 2019. Venceu o Fluminense por 2-1, tá? Vamos falar de arbitragem agora. Rafael Claus vai ser o árbitro dessa partida, que para mim é o pior árbitro que nós temos no Brasil. Não faço ideia de por que o Rafael Claus foi para a Copa do Mundo. Inclusive lá ele prejudicou algumas seleções, né? Ele dá calafrios na torcida do Fluminense. Se você, torcedor do Fluminense que tá vendo isso, saiba você que ele já apitou 32 jogos do Fluminense. O Fluminense venceu 8 vezes só com o Rafael Claus apitando, empatou 5 e perdeu 19. Cara, isso não pode ser normal. Ele perdeu 19 jogos com o Rafael Claus apitando, é uma disparidade absurda. Ele já teve diversas coisas, né, em Fla-Flu, em que ele expulsou o David Braz com 5 minutos de jogo por reclamação no banco, enfim, deu até polêmica isso depois. Mas o Rafael Claus vai apitar esse jogo, é um árbitro que frequentemente é escalado para apitar clássicos no Rio de Janeiro. Eu não faço ideia do motivo, não gosto da arbitragem do Claus, mas torço para que ele faça uma excelente arbitragem, sem erro nenhum de um lado para o outro, e que saia ileso, e que a gente não venha aqui depois da rodada reclamar dos erros dele de arbitragem, seja contra o Vasco, seja contra o Fluminense. Nesse momento eu não sou clubista, vocês vão perceber ao longo do canal que, cara, eu tendo a torcer para que essa arbitragem no Brasil seja profissionalizada. Vocês vão ver essa minha bandeira aí que eu tô levantando aos poucos. Mas favoritismo para esse jogo, cara, acho que o Fluminense vai jogar dentro do Vasco, tá? Eu acho que mesmo com o Engenhão lotado, né? Todos os ingressos vendidos, com torcida do Vasco 90%, Fluminense 10%, eu acho que o Fluminense vai jogar para cima, vai tentar pressionar o Vasco, e o Vasco vai tentar ali se conter e depois sair no contra-ataque, que é muito veloz. O time do Vasco é muito veloz no contra-ataque, né? Que o jogo contra o Galo foi impressionante o que o Vasco fez, né? E eu acho que pode dar bom pro Vasco, vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu vou dar o favoritismo pro Fluminense com 3 raios contra 2 pro Vasco, tá? Lembra você que se você for nesse jogo, você é torcedor vascaíno, você é torcedor tricolor, não importa, ou se você vai na Arena MRV lá, você é torcedor botafoguense, você é torcedor do Galo atleticano, vocês filmem a festa da torcida de vocês e me marquem lá no Instagram, que eu vou repostar a festa de geral, de todo mundo, beleza? Seja vascaíno, tricolor, atleticano ou botafoguense, beleza? Meu Instagram passou aí pra vocês poderem me marcar lá. O outro jogo, o melhor jogo da rodada, é Atlético contra Botafogo no novo estádio do Galo. E, cara, a situação do Atlético Mineiro atual, o time vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? É um time que finalmente começou a melhorar com o Filipão. Tem mais tempo do que 5 jogos, tá? Tem uns 8 jogos ali que o Atlético começou a jogar melhor, né? Começou a melhorar na sua defesa. É um time que tem tomado poucos gols para depois começar a melhorar o seu ataque, tá? A Arena MRV, esse vai ser o segundo jogo lá, né? Jogou só uma vez contra o Santos. E, cara, quem não vence o Santos... Alguém comentou isso aqui num dos vídeos que eu postei. Quem não vence o Santos ultimamente, né? O Santos realmente está muito mal. O Atlético venceu o Santos, venceu muito bem. E agora vai ter o grande primeiro teste dentro da Arena MRV contra o melhor time do país nesse momento. E vai sem o Hulk, cara. Isso aqui
É uma coisa muito ruim para os atleticanos e dá uma ótima esperança para os botafoguenses, tá? Porque o Hulk é a maior esperança de gols aliado ali ao Paulinho, né? O Botafogo, cara, o Botafogo teve problema no jogo contra o Flamengo, né? E eu tava lá nesse jogo, porque minha namorada é botafoguense, já falei isso pra vocês, então eu acompanho ela em quase todos os jogos do Botafogo, então é um time que eu acompanho bastante de perto. E então naquele jogo contra o Flamengo o time até não jogou mal o Botafogo, mas não conseguiu ser o Botafogo que geralmente é dentro do Newton Santos, né? Acabou perdendo um clássico, primeira derrota, né? O Botafogo que vinha de 11 jogos, 11 vitórias, se eu não me engano, né? Acabou perdendo pro Botafogo, teve aquele problema absurdo com o Bruno Lage, cara, que não tinha crise nenhuma para instaurar no Botafogo. Ele resolveu praticamente se demitir, depois voltou atrás, disse que não foi bem isso, criou um turbilhão ali no Botafogo que, graças a Deus, pro torcedor botafoguense, com a vinda dessa data FIFA, deu uma baixada na poeira, o time conseguiu treinar, conseguiu se restabelecer. Vamos ver como que o Botafogo vai absorver tudo isso que aconteceu, tá? Teve o tempo para treinar, teve o tempo para acalmar a cabeça e, cara, outra coisa que pesa pro Botafogo foram jogos fora de casa com o Bruno Lage, tá? São 3 empates seguidos, empatou com Santos, Cruzeiro e São Paulo. Contra o Santos jogou ali os últimos 10 minutos bem, né? E quase virou o jogo. Deveria ter virado, né, Felipe Sampaio? Pelo amor de Deus, né? Contra o Cruzeiro aí, o Botafogo jogou mal nesse jogo. E contra o São Paulo fez um jogo equilibrado. Poderia ter vencido, poderia ter perdido, mas teve até mais chances do que o São Paulo para vencer o jogo, né? Então, o Botafogo ainda não venceu fora de casa com o Bruno Lage. O retrospecto desse jogo são 81 jogos na história, 31 vitórias do Botafogo, 20 empates e 26 vitórias do Galo. Vocês já podem ver por aqui que, cara, o Botafogo é uma pedra no sapato do Galo, assim, quando o Botafogo tá em crise, quer o Atlético Mineiro pela frente, porque, assim, é impressionante a freguesia do Atlético Mineiro com o Botafogo, né? Você, torcedor do Botafogo, sabe do que eu tô falando, e torcedor do Galo, com certeza, eu tenho certeza que você sabe, tá? Isso aqui não é nem zoeira minha, isso é um fato, cara. O Galo é freguês do Botafogo. Pra arbitragem desse jogo, a gente vai ter Ramon Abate Abel. Cara, é um bom árbitro, eu não tenho nada pra falar dele, ele apitou 3 jogos do Botafogo, né? Já nesse Brasileirão, apitou o primeiro jogo contra o São Paulo, vitória por 2-1 no Newton Santos. Teve o 0-0 contra o São Paulo, né? Coincidentemente, ele também apitou os 2 jogos do São Paulo e teve o 2-2 com o Santos, que eu já falei aqui. Do Galo, ele apitou 2 jogos, tá? Foi um 2-1 pra cima do Furacão e o 1-1 contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Esse jogo foi em Volta Redonda, foi no Raulino de Oliveira. Pra mim, favoritismo nesse jogo, tá? Eu acho que vai ser um jogo equilibrado. Eu acho que a tendência é que o Botafogo tente manter ali um bloco médio, tá? Eu acho que o Botafogo não vai começar atacando desesperado. Eu acho que o Botafogo vai tentar manter um bloco médio e tentar jogar. Não vejo o Botafogo recuado para esse jogo. Vejo um Botafogo explorando contra-ataques, mas não assim, bloco baixo, tá? Eu acho que o Botafogo vai sair bastante para esse jogo, como o Botafogo fez, por exemplo, contra o São Paulo, tá? Não vejo um Botafogo contra o Cruzeiro, vejo um Botafogo mais próximo do que foi contra o São Paulo. E o Atlético sem o Hulk, cara, para mim, isso pesa demais, que nesse caso é só marcar o Paulinho, né? Então, assim, é botar o Adrielson em cima do Paulinho que o Atlético já perde bastante do seu ímpeto ofensivo. Para esse jogo eu vejo um pouco de favoritismo pro Botafogo, porque, cara, não tem como. O Botafogo atropela todo mundo, é o melhor time do Brasil, desculpa. E, para mim, é o favorito. A situação fora de casa do Botafogo atual, né, de não conseguir vencer, de não conseguir manter as suas atuações no mesmo nível, preocupa um pouco, por isso eu dei 3 raios pro Botafogo e 2 raios pro Galo. Esses jogos de hoje vão definir muita coisa, principalmente o jogo entre Galo e Botafogo, né, em relação à briga por título desse campeonato, e Vasco e Fluminense vai mexer muito com Z4 e G4. Amanhã tem o prisma da rodada aqui da Série A, tem tudo que vai rolar também na final da Copa do Brasil, e você, se não tá inscrito ainda, cara, não dá mole. Antes desse vídeo terminar, tu se inscreve para ter todas as informações do campeonato. Deixa sua curtida. Muito obrigado por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu e falou.